TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, olha nós aqui de novo, mais um programa Páginas da Bíblia, uma temporada maravilhosa, onde nós estamos conhecendo grandes personagens que ilustraram e respaldaram tudo que nós conhecemos dessas páginas sagradas. Vamos hoje conhecer mais um deles, o grande evangelista Mateus, o primeiro de todos os evangelhos que nós temos no Novo Testamento. Então, conhecendo Mateus, vamos descobrir o segredo desse homem que antes cobrava impostos, depois tornou-se um homem cobrador de almas, de evangelizadores. Eu quero então, para que a gente possa conhecer essa história mais a fundo, contar com eles, nossos mestres. Aqui, obrigada, Maíla, por sua doação, sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Ao diácono também, agradecida por tudo que você tem feito por nossa comunidade, nosso programa. É bom estarmos juntos. É bom estarmos juntos e mais ainda aprendendo com vocês. Amém. Então, para conhecer Mateus, nós não vamos lá em Mateus. Nós vamos lá em Lucas, aquele que a gente viu no programa passado. Lucas vai falar muito bem de Mateus. Então, eu quero que vocês abram aí, por favor, o livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 27, que vai falar desse chamado, vai dizer assim: depois disso saiu, viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguiu. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa e com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Maíla, posso começar por você? Pode. Que chamado intenso esse! Chamou Mateus no trabalho que ele mais fazia, da onde ele tirava sua renda, seus sustentos, sua riqueza, né? E de repente o Senhor faz assim. Isso aí eu posso considerar que esse chamado foi algo assim simbólico para trazer uma mensagem para nós hoje, ou o Senhor realmente quis fazer o resgate de uma alma ali naquele momento? Um pouco dos dois, né? Eu acho que um pouco dos dois, exatamente. Mateus, então, ele é chamado ali onde ele estava trabalhando. Ele era um coletor de impostos, chamado também de publicano. A começar que esse público, essa categoria profissional, era mal vista pelas pessoas. Ninguém gostava dos publicanos. Odiados. Por quê? O Império Romano, quando ele escolhia as pessoas que trabalhariam para o Império nessa coletoria de impostos, escolhia pessoas do povo. Então, eram judeus que trabalhavam para o Império, cobrando impostos de judeus. E, geralmente, esses coletores de impostos, esses publicanos, eles não cobravam o imposto justo, porque é justo que se pague o imposto para a gente ter toda a condição de vida. Mas eles cobravam a mais, porque uma parte dessa cobrança ficava com eles, outra parte eles entregavam ao império. Por isso que as pessoas odiavam os coletores de impostos, os publicanos, porque eles sacrificavam o povo naquela vida difícil que viviam
eles ainda tiravam até o que eles tinham. Então, e Jesus vai lá e encontra ele no serviço, nessa condição dele. O que mostra para nós que Jesus, ele não falsifica, ele não muda a nossa condição para o chamado. Ele não escolhe lugares para nos chamar, né? Não. É você, com aquilo que você é. Você é isso. Mas você não precisa continuar a ser isso. Eu tenho algo muito maior para você. Mas, Maíla, para aceitar esse trabalho que Mateus fazia, a pessoa tinha que ter um pouco de característica para exercer isso. Ele devia ser um homem já meio dado a falsidades, era inescrupuloso, era um homem que queria saber de uma riqueza pessoal. E ele não estava nem aí se o povo que era amigo dele, vizinho dele, parente dele, ia sofrer para pagar aquilo que traria o enriquecimento dele, né? Sim. A gente supõe que fosse alguém assim, sem esse escrúpulo, com essas características ambiciosas. E não é à toa que algumas vezes a gente vai ver isso aparecendo, né, Diácono? No evangelho dele, no jeito dele escrever, sabe? Por exemplo, um detalhe interessante, só uma curiosidade. Nós temos nos 4 evangelistas falando da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E na ressurreição, o relato das mulheres indo até o túmulo. Só Mateus fala que elas juntaram dinheiro e foram comprar perfumes. Olha, quer dizer, o dinheiro continua perpassando pela vida dele. Detalhe, só ele que tinha esse olhar para a economia. Elas juntaram dinheiro, elas foram comprar o perfume. Os outros falam, elas tinham perfume, elas levaram, talvez elas tinham preparado. Então percebe que a gente tem essas nuances do que a pessoa é no jeito dela escrever. Mas a pergunta é, Jesus não escolhe, ele vai lá onde ele está e Mateus, você é isso, mas você não precisa continuar a ser isso. Você pode ter essa vida transformada. Eu te escolho, mas é preciso que ele dê uma resposta. E aí fala, né, no texto, que ele largou tudo e seguiu Jesus. Claro, talvez não tenha sido uma coisa tão automática. Diácono, eu posso afirmar que o Mateus foi enfeitiçado, usando a palavra muito humana, por Jesus? Será que o poder de Jesus, o magnetismo que ele tinha, a força da sua ação, o seu querigma, tocou profundamente aquele homem? Ou ele fez uma opção, porque ele viu que alguma coisa não estava legal? Bom, enfeitiçar, não, né? Porque Deus respeita muito o livre-arbítrio da pessoa. A evangelização de Jesus e a nossa evangelização deve ser por atração. Então, o amor de Deus, o amor que Jesus exalava, esse amor atraiu Mateus, que tinha sede de Deus, que buscava o sentido da vida, né? Então, eu queria assim, só complementar um pouquinho, porque Mateus tem uma passagem no próprio evangelho dele, que nós vamos procurar e depois vamos colocar no vídeo, nas citações, em que ele faz uma assinatura. Aliás, todos os evangelistas, como um pintor, que quando ele faz uma obra, ele deixa assinatura, às vezes ele se desenha ali pequenininho, não é? São Mateus, ele assina. Então, tem uma passagem que ele diz assim, que o reino dos céus é semelhante a um escriba, que do seu baú tira coisas antigas e coisas novas, né? Então, assim, a igreja, a tradição da igreja, entende que essa é a assinatura dele no evangelho. Significa o quê? Que ele era um escriba. Antes de se tornar cobrador de impostos, ele foi um doutor da lei, foi um escriba, foi provavelmente um candidato a rabino, ou chegou a ser um rabino, não é? Mas o que aconteceu? Ele se deixou atrair pelo dinheiro.
ele deixou-se seduzir pelo dinheiro, porque o cobrador de impostos, ele ganhava bem. E por que ele ganhava bem? Porque ele fazia as contas, né? E ele poderia falsear essas contas para ele colocar um dinheiro a mais para ele, tipo os nossos políticos. E mais, ele tinha o braço armado de Roma a favor dele. Então, quando ele ia cobrar impostos, não é que nem hoje que você faz lá a sua declaração. Não, ele ia com os soldados romanos. E não tinha jeito. Se ele falava que era aquilo, tinha que ser aquela quantia. Então, ele fazia uma conta a mais e passava o X para o império e ele ficava com aquela quantia. Diferença. Então, era uma profissão, ao mesmo tempo, ambicionada por muitos, serem colaboradores dos romanos, né? Extorquindo, porque era basicamente uma extorsão. Ele extorquia os seus compatriotas, né? Mas ficava muito rico. Então, ele, Zaqueu, né? Eles eram, podemos dizer assim, corruptos. Tanto Zaqueu quanto Mateus e a maioria dos publicanos eram corruptos, eles eram assumidamente corruptos. E por isso eles eram mal vistos. É assim, mais ou menos, como a maioria, não são todos, temos exceções, mas a maioria dos nossos políticos de hoje, que se vendem, eles vendem a consciência deles, não é? A troco de dinheiro, e cada vez mais eles adoram o dinheiro. Quanto mais eles roubam, mais eles querem roubar, porque eles são seduzidos. O Deus deles é o dinheiro. O que acontece com a maioria dos políticos de hoje, a corrupção, o mal da corrupção e a idolatria ao dinheiro, era o pecado de Mateus. Né? Então, ele procurava preencher, dar sentido à vida com dinheiro. Então, ele deixou de ser um escriba, aquele que ama a palavra de Deus e ensina a palavra de Deus, estudou mais ou menos uns 10 anos, escriba. O doutor da lei estudava mais ou menos 10 anos para ser um doutor da lei. E ele deixou aquilo. Né? E quando ele partiu, certamente ele foi expulso da comunidade judaica, porque ele passou a roubar. Né? E aí então, ele sentia sede de Deus e ouviu falar de Jesus. E ele estava lá em flagrante delito, não é? Na coletoria de impostos. E aí Nosso Senhor passa as duas narrativas, tanto a dele quanto a de São Lucas, diz que Jesus olhou, Jesus viu ele naquela situação. E eu acredito que aconteceu com o olhar de Jesus. É transformante. Pensa, né? Jesus agora aqui, olhando para você. Pensa o olhar de Jesus. Mesmo olhar que cruzou com o olhar de Pedro, quando Pedro traiu. Ele olhou para... Jesus olhava profundamente para as pessoas. Né? Então Jesus olhou para Mateus e parece que não precisou falar muita coisa, não. O amor atraiu. Ele foi atraído, né? Não foi feitiço, não. Aconteceu a graça. Aconteceu a graça. O Espírito de Deus, por aquele olhar amoroso de Jesus, atraiu. E o que contam os dois? Tanto o Mateus quanto Lucas. Lucas chama Mateus de Levi. Né? Mateus se chama a si mesmo de Mateus. Ele, naquela mesma hora, ele largou tudo e fez uma bonita festa e já começou a ser missionário, né? Porque ele chamou todos os amigos dele, publicanos. Chamou todos os amigos. Ele falou: eu estou sendo curado dessa idolatria pelo dinheiro, que é a doença da alma. Amava mais, vejam bem, ele amava mais ao dinheiro do que a Deus, né? E aí Jesus cura e ele leva Jesus para almoçar com ele e com seus amigos, todos pecadores. Né? E aí Jesus revela, né? Nós temos aí que Jesus revela para os fariseus, que tinha fariseu ali junto também, criticando Jesus, falando para os discípulos: o mestre de vocês come com essa gentinha, a mesma coisa, Mateus né? 9. Mateus 9, de 9 até o 13. É que fala Imagina Jesus momento. Hoje sentado com os corruptos do Congresso, com aqueles famosos, né? Que nós temos notícia, Jesus sentado com eles. Muitos de nós iríamos julgar. Olha lá, Nosso Senhor sentado com esses corruptos, né? É o que diziam os judeus. E aí, o que Nosso Senhor responde, né?
eu vim para aqueles que os sãos não precisam de médico. Eu vim para os pecadores. Então é assim que começa a caminhada de Mateus. Ele é curado da idolatria, pelo dinheiro, é curado da corrupção. E aí o que mais vai falar sobre dinheiro, né? Ele fala disso. O próprio nome Mateus significa dom de Deus. Ou seja, Deus agiu, Jesus agiu na vida dele, transformando, e aquele dom que ele tinha de arrancar dinheiro, de extorquir, de ser essa pessoa que abandonou tudo por esse dinheiro, agora ele vai transformar essa vida, sendo realmente esse dom de Deus para os outros. Tanto é que é bonita essa atitude dele, que esse olhar que Jesus fez dirigido a ele, que o transformou, ele quis que outros também sentissem, por isso que é imediato, ele chama todo mundo e dá um almoço, um jantar, sei lá, para Jesus e os pecadores, os publicanos também, venham sentir isso que eu senti, se vocês puderem, porque Jesus está aqui. É bonita essa característica dele, porque nós podemos aproveitar dessa graça de Deus. Então, Maíla, mas eu queria entender um pouco essa questão, a questão do chamado de Deus individual. Parece-me que o chamado de Deus individual, ele não dá muita alternativa. Deus é tão contundente, é tão incisivo, ele é tão intenso. Quando ele chega a uma pessoa, quando ele se aproxima, quando ele olha, no caso de Mateus, fisicamente, o olhar de Jesus com o olhar de Mateus, você citou o olhar de Pedro com o olhar de Jesus, são encontros físicos. Hoje nós não temos esse encontro físico na acepção da palavra, mas nós temos encontros intensos de Jesus, né, com a pessoa. Me parece que não há alternativa de dizer não. No entanto, o jovem rico disse não. Faltou intensidade em receber aquele olhar? Ou é apenas a questão do realmente eu quero, eu não quero? Não, o olhar de Jesus e o poder da graça que ele transmite é impressionante, é sem chance, se a gente fosse olhar. Não pode alguém ter esse encontro e dizer não, mas pode dizer não por quê? Porque dentro da nossa essência, da nossa alma, a gente tem a liberdade. Deus nunca retira essa liberdade de nós. Só para clarear um pouquinho. Quem vai na Capela Sistina e vê aquela imagem de Sim, Deus, Adão tocando Adão, a pintura original que Michelangelo fez tocava o dedo de Deus no dedo do homem. De Adão. O Papa da época mandou ele corrigir. Não, separa, afasta os dedos. Porque para o homem, esse vão é a nossa liberdade de encostar em Deus. Então, Deus não impõe nada. Jesus chegou a Mateus, falou, penetrou aquele olhar nele, em Paulo, em quem quer que seja, mas eles sempre tiveram essa liberdade de dizer sim ou dizer não. É o que aconteceu com o crucificado na cruz, o ladrão mau. Também trocou um olhar com Jesus. Sim. Ele foi convidado, assim como o bom ladrão foi convidado, na hora, próximo à morte, né? Exato. Um disse sim e o outro disse não. Né? Com o Cirineu. O Cirineu olha para Jesus e ele tinha, ainda que a duras penas, podia apanhar, dizer não. Sabe lá o que aconteceria com ele? Dizer não. Ou apenas carregar a cruz. Sem se deixar contagiar pelo fato. Em Jesus, nesse amor. Então, Mateus, ele se permitiu. Deus quer que nos encontros que ele tem conosco, que a gente se permita, porque ele chega, nos olha, nos chama, mostra esse amor e espera a nossa resposta. E Mateus, como um grande homem, então ele vai ser transformado não só pela ação de Deus sobre ele, mas pela ação da sua resposta como retorno ao convite que Deus lhe faz. E é claro que ele vai sofrer sanções, né, do Império Romano,
Porque uma vez uma pessoa trabalha para é soldado, funcionário de Roma. De repente diz, eu não quero mais, eu agora vou converter os outros a não fazerem o mesmo. Poxa, eu me torno um inimigo frontal. Sim, né? ele deve ter passado por muitas dificuldades aí ligadas ao império, ligadas aos próprios publicanos. Como é que agora? Você agora mudou de lado, né? Então, as lutas que ele deve ter passado, fora que esse tempo em que Mateus escreve o evangelho dele, também estava tendo uma grande perseguição, a questão do judaísmo, os cristãos sendo expulsos das sinagogas, essa purificação aí do judaísmo, né? Então ele passa por tudo isso dentro do contexto do evangelho que ele está escrevendo. Muito bem. Diácono, quer acrescentar alguma figura de Mateus, alguma característica, alguma percepção sua a respeito desse encontro? Bom, Mateus, ele teve esse grande encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Largou tudo, diz aí, largou tudo, já ofereceu um banquete. Detalhe importante, ele se tornou, no mesmo momento do chamado, ele já se tornou discípulo missionário. Como diz o documento de Aparecida, ele já se tornou discípulo missionário de Jesus. Naquele mesmo momento, ele já deu a festa para partilhar aquele grande tesouro que ele encontrou, que era Jesus. Aliás, é dele, né, a parábola do tesouro. O reino dos céus é como um homem que sabe que num determinado terreno tem um tesouro escondido. Aí ele vende tudo, ele deixa tudo que ele tinha para comprar aquele terreno onde está aquele tesouro. Ele está falando dele. Ele ganhava muito dinheiro. Mateus 13, de 44 a 46. Largou tudo. Trocou todo aquele dinheiro que ele ganhava, a facilidade que ele tinha. O tesouro não era lá. O tesouro não era, o tesouro era Jesus. O grande tesouro. Esse é o encontro pessoal, né? Eu vi uma vez um certo padre fazendo uma pregação sobre isso, né? Então ele disse assim, que tem alguns evangelizadores que evangelizam pela teologia do medo, teologia do terror. Ah, você vai, se você não parar de pecar, você vai para o quinto dos infernos, né? E não é assim. Mateus, como que é a evangelização dele? É do tesouro. Eu tinha muito dinheiro, mas eu encontrei um tesouro muito maior, que é o próprio Deus. Então ele larga tudo para seguir aquele Jesus. E aí ele retoma aquele chamado inicial que ele tinha como escriba ou como rabino, não se sabe ao certo, provavelmente ele era um escriba. E aí aquilo que ele já tinha é aproveitado no reino de Deus. Ele acompanhando, ele era apóstolo, né? Diferente de Marcos e Lucas, Mateus é apóstolo, Martim, né? Então, aquilo que ele já tinha podemos dizer, otimizado por Jesus, pela ação do Espírito de Deus, e ele se torna, então, esse grande evangelista. E até é interessante, por causa da profissão dele, por ser uma profissão na coletoria dos impostos, tudo marcadinho, tudo, né, anotado. Foi também essa uma grande característica para quê? Para ele escrever esse evangelho, essa narrativa Ser dele. detalhista no escrito Sim, da palavra. olha, imagina, são 28 capítulos, né, que a gente tem no evangelho que ele escreve. Então, é uma característica que ele trouxe aí da profissão dele, que ajudou essa evangelização. Você vê os talentos. No fundo, o talento que ele tinha, Jesus viu além. Não era aqui, não fica aqui nessa coletoria, não, né? E para o próximo bloco, nós vamos ver essa característica da organização, mas a característica do escriba que ele era, quando ele usa todo aquele conhecimento de escriba, como a numerologia bíblica que ele usa no prólogo do evangelho dele, o conhecimento da história da salvação. Ele é o único que cita na genealogia de Jesus as 4 mulheres
Tá. antes de chegar em Nossa Senhora. Então aí está todo o conhecimento de escriba que ele já que ele tinha. também tinha. Muito bem, mas então eu vou pedir que você aguarde já já. Você vai saber com mais detalhes sobre isso tudo que o diácono acabou de dizer. Já voltamos. Ok, estamos de volta. Eu vou pedir que você mexa e abra o Evangelho de São Mateus, bem o comecinho. Vocês vão encontrar Mateus fazendo uma descrição pormenorizada de gerações, uma geração atrás de outra, para atingir um objetivo que ele tinha. É isso que eu quero. Eu vou pedir, diácono, que você possa falar sobre isso, para mostrar como Jesus aproveitou a meticulosidade de Mateus em registrar tantos impostos que entravam e saíam, inclusive tirando a sua parte. E agora o Senhor diz, não é no espúrio que eu quero que você registre, é naquilo que há de mais puro. E ele começa pela geração que vai levar ao nascimento de Jesus, né? Exatamente. Então, aqui nós temos as duas características, né, de Mateus. Tanto do escriba, que tem a meticulosidade em anotar, né, as coisas, e a característica dele de escriba ou de rabino, que foi expulso por se tornar um escriba. Então, a genealogia começa assim: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele está apresentando aqui a tese dele. Jesus Cristo é filho de Davi. Ele é o Messias. Ele é ungido. A realização da promessa que foi feita lá no Antigo Testamento pelo profeta Natã ao rei Davi, dizendo que o reino de Davi não teria fim. É um reino eterno. Então Jesus, ele está dizendo para judeu, porque judeu conhece tudo isso, todo esse argumento que ele vai usar, o judeu conhece profundamente. Então ele faz toda essa, ele faz uma argumentação. Então ele apresenta a tese: Jesus é filho de Davi, o Messias, não é? Jesus Cristo, sendo o Messias, ele vai ser Deus e também é filho de Abraão, porque ele também tem a sua humanidade. Então ele vai mostrar isso. E como é que ele faz isso? Através da genealogia, que era algo muito caro para os judeus, para os escribas, para os doutores da lei, para os sacerdotes, para os saduceus. Todos eles conheciam as genealogias. E outra coisa que ele manifesta aqui, o conhecimento em numerologia bíblica. Então é impressionante. A gente lendo a genealogia, nós não vamos ler porque é bastante comprida, né? Chamava gematria. Gematria. Ele conhecia porque ele era escriba, né? Então ele narra a genealogia de Jesus, né? De Abraão até chegar no rei Davi. 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia. 14 gerações. Do exílio da Babilônia até José. 14 gerações, né? Então, o que significa 14, 14, 14? É que em hebraico, não é? As vogais, elas são representadas assim por pontinhos. Não tem A, E, I, O, U, que nem nós, né? Então, seria o Dalit, o Vav e o Dalit. O D, o V e o D. D vale 4, o Vav vale 6, aí o outro D vale 4, né? Então, 4 mais 6 mais 4 igual 14, que é o que? O nome de Davi. Na gematria, Davi é representado pelo número 14, que é a soma das letras do nome dele. 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. Por que 3? Porque tem a ver com a divindade. Deus se revelando. Então, o número 3, ele é... Na numerologia bíblica, na gematria, se refere à divindade, né? Então nós temos, por exemplo, a bênção de Arão 3 vezes: o Senhor te abençoe e te guarde, 3 vezes falando, não é, de Adonai. Inúmeras passagens, Isaías, santo, santo
Santo, Senhor Deus do Cordeiro de universo. Deus, Cordeiro de Sempre que o judeu se refere a Adonai, ele usa o número 3, não é? E então o que Mateus está fazendo aqui? Está falando para judeu, usando aquilo que é mais caro para o judeu, para mostrar para o judeu que Jesus é o filho de Deus, que Jesus é o novo Davi, que Jesus é filho de Abraão, né? E aí então ele, pela genealogia, ele percorre a história da salvação, né? E ele inclui, que coisa bonita, ele inclui na história da salvação, antes de se referir a Nossa Senhora, ele coloca 4 mulheres, né? Hoje em dia a gente ouve muita gente pregando sobre as mulheres na Bíblia. E aí eles vão atrás de Susana, vão atrás de Débora, vão atrás daquelas mulheres mais famosas, Raquel, não é? Ele não. Ele vai naquelas que tinham lá aquelas manchas, né, na sua biografia, né? Ruth era estrangeira, Tamar teve uma situação muito difícil, ela teve que se passar por prostituta para fazer valer o direito dela, porque os filhos com sogro, porque os filhos não cumpriram a obrigação deles na lei do levirato. Depois Maíla ela é mais didática, né? Então os filhos de Judá, aí o que ela fez? Ela se fez passar por prostituta, transou, desculpe a má palavra, com o sogro, não é? Para poder ter o filho que os maridos não deram, não é? Quem mais? Raabe, prostituta, mas que acolheu o povo de Deus, né? E Betsabeia, que teve pecado de adultério com o rei Davi, né? Mas que acabou se tornando a Gebirá, a preferida, não é? E a mãe do rei Salomão. Ela se tornou rainha. Pela misericórdia de Deus, ela se tornou um tipo de Nossa Senhora no Antigo Testamento. E então Mateus mostra grande misericórdia de Deus, mostrando que Deus, não é? Nessa revelação na história da salvação, ele já vai, é um fio de ouro em que a misericórdia vai se manifestando, até chegar em José, né? Aí quando chega em José, ele vai falando, fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano, que gerou Merengano. Quando chega em José, não. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Messias. Ele quebra, Olha né? a sutileza dele, né? De escriba. E quando chega em José, ele quebra. Não fala que José gerou Jesus. Não, né? Então, é Maria, a partir de Maria. Então essa história fabulosa da misericórdia de Deus e o profundo conhecimento que ele tinha de gematria, que ele tinha de genealogias, enfim, um profundo conhecimento da Bíblia hebraica, como escriba que ele era. Né? Algo interessante também de se trazer em Mateus, ele deixa um capítulo inteiro, e é um capítulo bem longo, que é o capítulo 13. Podemos dizer, é o centro do livro, do evangelho dele, o capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 58. Isso. Todo ele vai nos falar de parábolas relacionadas ao reino dos céus. Então ele busca em Jesus trazer tudo aquilo que Jesus utilizou para explicar, para fazer chegar às pessoas como é esse reino do céu. Então ele não se deixa vencer em exemplos de parábolas que foram próprias de Jesus, a parábola da semente, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da rede lançada, a parábola, então, do tesouro, né, que traz lá coisas novas e velhas. Então, em todas elas, Mateus traz essa preocupação de pôr tudo isso na boca de Jesus,
mas esse esforço em nos mostrar a beleza, a grandeza do que é o reino de Deus, que deve nos chamar a atenção, e cada uma dessas parábolas com uma nuance diferenciada. Então, a gente pega a parábola do semeador e da semente, dizendo, olha, Deus espera que nós sejamos um campo bom, porque a semente que ele lança sobre nós, que é a palavra, trazida pelo bom semeador, que é Jesus, tem tudo para dar certo, depende do terreno que nós somos. Se ele pega a parábola do joio e do trigo, dizendo para nós, olha, apesar de esperar que nós sejamos esse campo fértil, fique vigilantes, porque vai ter aqueles que vão tentar destruir esse reino, que é a parábola do joio e do trigo. O maligno está aí trabalhando contra. Então não espere que o reino de Deus seja, o reino do céu, seja esse mar de flores. Vai ter dificuldades, vai ter tribulações, mas ele cresce, mesmo que seja como um grão de mostarda. Ele vai crescer. Mesmo que ele seja escondido como um fermento na massa. Uhum. E chega a ser o quê? Esse tesouro escondido, que é capaz da gente largar tudo, porque ele está lá, à disposição, se a gente for capaz de abrir mão do que a gente tem para conquistar esse tesouro, que é o reino dos céus. E vai chegar uma hora que tudo vai ser, na verdade, separado. Aí ele já está fazendo até uma visão escatológica do reino, quando ele fala lá da rede, que recolhe todos os tipos de peixe. Quer dizer, o reino de Deus é para todos, todos são chamados e recolhidos. Nem todos são peixes bons. Vai chegar uma hora que vai precisar separar, que lembra também um pouquinho a parábola do joio, né, e do trigo também. Então, olha a beleza que Mateus tem de nos trazer essa riqueza do capítulo 3, falando dessas parábolas. E um detalhe também que é próprio dele. Ele era um judeu, escrevendo para judeus. O evangelho dele é esse evangelho que vai fazer essa dobradiça para nós entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele não foi o primeiro a escrever. Marcos escreveu antes dele. Mas por que Mateus é colocado como o primeiro evangelho? Porque ele consegue fazer essa transição entre o Antigo e o Novo Testamento. E por ele ser judeu e falar para judeus, nessas parábolas aqui do capítulo 3, ele usa a expressão reino dos céus. Não fala reino de Deus, como Lucas fala. Para não ferir os judeus. Porque o judeu, ele preserva o máximo que ele puder em não pronunciar o nome de Deus. Então ele usa, né, as parábolas do reino dos céus. Enquanto que Lucas está falando para os pagãos, para os prosélitos, o reino de Deus é semelhante ao semeador. Uhum. Então é uma característica própria que Mateus tem. A gente vê que parece que havia um anseio por parte de Mateus, como a Maíla fala de ser essa dobradiça, em fazer com que os judeus percebessem que esse novo reino era para eles, que Jesus deveria ser reconhecido por eles, para que essa igreja viesse como uma vertente ou uma continuação do judaísmo. E a gente percebe que os judeus, que eram os doutos, os estudiosos, os escribas, não deram atenção a esse reino novo que estava surgindo. Comparou como se fosse um outro que ia combater, ia disputar, ia roubar seus clientes, digamos assim. Então eles se fecham. Então a alternativa que o Senhor tem é chamar novos, como ele diz, agradeço o Senhor porque chamaste os pequenos e não conhecedores e os ignorantes para ouvir a minha palavra. Então desses novos é que vai surgir essa nova igreja por causa do fechamento do coração. Então parece que Mateus sofre um pouco essa angústia. Ele faz o evangelho para eles, que na verdade acaba não surtindo o efeito que talvez ele quisesse. Né?
eu gostaria de destacar aqui, ainda dentro dessa temática do reino dos céus, que Maíla cita a partir das parábolas, lá do capítulo 13. Então, no capítulo 5, 6 até o 7, nós vamos ter o chamado Sermão da Montanha. Né? São uma série de discursos de Nosso Senhor que são, então, transmitidos para nós pelo evangelista e apóstolo São Mateus. Mas, sobretudo, no início desse Sermão da Montanha, para Mateus na montanha, para São Lucas na planície. Né? Então, eu gostaria de destacar aqui, em relação ao reino dos céus, as bem-aventuranças, né? Que podemos dizer assim, é o conteúdo programático de Jesus, é o conteúdo programático para quem quer ser feliz. Todos nós, todo ser humano, ele anseia pelo sentido último da vida. Todo ser humano quer ser feliz. Ninguém quer ser infeliz. Hoje nós vivemos uma crise de sentido, né? A humanidade vive uma crise de sentido porque o dinheiro está sendo colocado em primeiro lugar. Né? O ser humano se coloca acima de Deus. Então, as filosofias, as ideologias que nós temos hoje no mundo, o capitalismo, o marxismo, criou a chamada sociedade líquida, uma sociedade sem sentido. Onde cresce o número de doenças noogênicas, são doenças que têm origem na alma do ser humano por conta do vazio existencial. E por que eu estou falando isso? Porque Mateus ele viveu isso. Ele era um escriba, deixou o reino dos céus e procurou viver o reino da terra, o reino dos romanos, o reino do dinheiro, né? E ele se deixou levar pelo reino do dinheiro até encontrar Jesus. Quando ele encontra Jesus, ele encontra o verdadeiro tesouro. E aí vejam só, ele começa a nadar contra a maré. Então, se nós quisermos ser felizes, nós temos que nadar contra a maré, conforme o ensinamento de Jesus, na bem-aventuranças. Né? Então, bem-aventurados. Algumas traduções, nós temos bem-aventurados. O significado quer dizer felizes. A Bíblia Jerusalém, a tradução é felizes. Então, veja só, aquele escriba que se tornou coletor de impostos, se tornou um publicano e amava o dinheiro, ele aprende de Jesus que a felicidade não está no dinheiro, não está nos bens materiais. Ele diz, ele revela para nós o ensinamento de Jesus: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele diz isso porque ele estava feliz com Jesus. Ele descobriu que você ser pobre em espírito é a grande felicidade. Não é? Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm, os aflitos, aqueles que sofrem, porque herdarão a terra, serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Veja bem, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele encontrou a misericórdia de Deus e ele vivia essa misericórdia. Então ele era um homem feliz. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Ele que tinha se tornado um nocego, né? Entre aspas, como se diz no mundo hoje, 171, quando ele era corrupto, né? Coletor de impostos, ele descobre a felicidade na pureza do coração, porque Jesus purificou o coração dele. Felizes os que promovem a paz, felizes os perseguidos por causa da justiça. E olha só, não é? Tudo nadando contra a corrente. Felizes sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim, diz Jesus. E aí termina dizendo: alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
Então, assim, o grande tesouro de Mateus, que ele fala na parábola, é esse tesouro que ele encontrou das bem-aventuranças em Jesus. Por isso que também ele, no próprio evangelho dele, Mateus 6, 19 a 21, ele diz: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas no céu, onde a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não assaltam nem roubam. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, aqui é um resumo mesmo daquilo que ele é, né? No versículo 24, né, Maíla? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ele que servia. O testamento Dele, bem característico. E uma coisa que, enquanto o diácono lia, eu também vi muitas características, exatamente das bem-aventuranças, que eu vejo que ele deve ter visto todos esses sentimentos no olhar daqueles que ele cobrava impostos. Pobres, mansos, porque você não adiantava brigar, você tem que ser manso diante daquele que usurpa aquilo que é seu indevidamente. Aflitos, né, que tem fome. Ele deve ter visto essas características em todas aquelas pessoas que ele extorquia. Que ele extorquia. Então, na verdade, ele pega tudo aquilo que Jesus coloca como que se fosse dito para ele. Jesus traz para ele um espelho. Exato, daquilo que ele fez. Enxergue aquilo que você fazia. Só que agora Jesus dá uma outra opção para ele. Agora você vai ver tudo isso e transforma tudo isso na visão do reino. Agora é feliz quem consegue colocar tudo isso na visão do reino. E aí, por isso que ele faz, né? Agora o coração dele não está mais naquele dinheiro. O coração dele está em Jesus. Pode-se ter os bens, pode-se ter uma riqueza, pode. Mas desde que isso te leve a Deus e não te afaste de Deus. Era aquilo que ele fazia. Tudo aquilo que ele tinha, todo aquele tesouro já tinha feito ele perder a lei de ser um bom judeu, de ser esse escriba que guardava tantas coisas boas nesse coração. Ele perdeu tudo. Então ele agora olha e vê qual foi o saldo da minha vida. Vai começar a ser positivo de novo, vai ter crédito nessa vida de Mateus a partir do encontro com Jesus. E agora tudo vale a pena, ele se renova. E aí que para nós, eu quero sempre trazer isso, nossos programas são esses grandes personagens que nós estamos olhando para Mateus, a gente reavalia a nossa vida, olha para ele, o que foi a vida desse homem, quais foram os benefícios daquela escolha que ele fez e quais as mudanças que ele teve a partir de Jesus. É assim que a gente tem que olhar para nós, para a nossa vida e fazer essa mudança, não só do nome. Não é só deixar de ser Levi e ser Mateus. Não só deixar de ser publicano e se tornar um apóstolo, um evangelista. A mudança do nome é pagar aquilo que você foi no passado. Não, é mudança do coração, porque agora ele vê onde está o coração dele. Quer fechar, Diácono? Eu quero. Minutos. Quantos minutos? 2 só. 2? Então tem que ser bem sucinto. A gente não pode falar de São Mateus, falar do Evangelho de Mateus, falar da teologia de Mateus, se não citarmos a escatologia de Mateus. Então, é São Mateus que transmite para nós os discursos escatológicos de Jesus. Então, o capítulo 24 e o capítulo 25, ele anuncia a parousia. O que é parousia, diácono? É a volta gloriosa de Jesus, que a cada missa nós dizemos: vinde, Senhor Jesus. Cada vez que nós rezamos o credo, nós dizemos: de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. O tempo é curto, né? Nós poderíamos pegar o 24, mas eu quero ir no versículo 25, capítulo 25,
a partir do versículo 31, né, quando ele revela para nós o discurso de Jesus sobre a volta, quando ele há de vir, não é, julgar os vivos e os mortos. Então, São Mateus, ele coloca para nós os critérios de como será esse julgamento. Lembrando que nós temos o julgamento, o juízo particular, logo após a nossa morte, mesmos critérios. A pergunta é: diácono, você amou? Maíla, você amou? Né? Ana, você amou? Querido telespectador, você amou? Essa vai ser a pergunta. E aí ele dá as características do amor. O amor não é dizer eu te amo, mas o amor é praticar aquilo que Jesus ensinou. Então, qual será esse critério? Não é? Jesus, vamos pegar aqui o lado positivo. Né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus anjos com ele, se assentará no trono de sua glória e serão reunidas em sua presença todas as nações. Ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará uns à sua direita e outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, não é, as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai. Recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Aí vem os critérios. Pois tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente, me visitastes. Preso e viestes ver-me. Então os justos responderão: Senhor, mas quando foi que te vimos com fome, te alimentamos, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, nu te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar, fomos te ver? Então ele lhes responderá: em verdade vos digo, cada vez que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi para mim que o fizestes, dirá Jesus. Então parece que aqui está o cerne, né, da evangelização de São Mateus, que é a prática da caridade, o amor como prática, não apenas palavras, mas colocar em prática o ensinamento de Jesus. Né? A outra resposta é muito triste, né? Afastai-vos de mim, malditos, porque tive fome, tive sede, né? Tive forasteiro, preso, nu, e vocês não me deram de comer. Para um eles falam vinde, para outro afastai. Afastai-vos, né? Porque aí eles vão perguntar essas coisas negativas. Quando foi que nós tivemos com fome, não te demos de comer, com sede, não demos de beber? Quando foi que tivemos nu, não te vestimos? Quando foi que o Senhor esteve enfermo, preso, e nós não fomos te ver? Todas as vezes que você fez isso para algum daqueles pequeninos, aquele que bateu lá na sua porta, né? O asilo que te pediu ajuda e você não ajudou, o asilo São João Bosco, fazendo propaganda aqui, né? Quando aquele irmão estava doente, você não foi visitar, e quando aquele irmão, né, estava preso e você disse: bandido bom é bandido morto, foi para mim que você fez. Portanto, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O que nós queremos para a nossa vida? Ok. O vinde. Então, o vinde. Que o Senhor possa nos usar exatamente o verbo vir. Né? Venha para mim, vós que fizestes ou que se preocupou com tudo isso aí, as necessidades de cada um. Portanto, encerramos o nosso estudo de Mateus de hoje. Entrego um grande abraço a todos vocês, aos meus professores e mestres que nos conduziram nesse trabalho, e dizer que mantenham-se ligados na TV Imaculada, pois salve a mãe de todos, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. E é isso, a gente achou que não ia ter nada.